Você pode não perceber ou não acreditar, mas o sistema de consumo, ele quer que as mães sejam inseguras e que não tenham autonomia e que querem que alguém resolva o problema delas, porque é dessa forma que eles vão vender. Oi, eu sou a Paloma, eu tenho esse canal Uma Vida com Raízes e hoje o vídeo vai ser dessa forma aí, ó, que eu acabei de imaginar esse vídeo, acabei de querer gravar sem roteiro e eu estava aqui pintando essa porta que eu estou há muitos meses tentando finalizar, mas eu nunca consigo parar pra pintar, sabe? Mas é incrível que nesses momentos que você tá fazendo alguma arte, alguma manualidade, tem muitas ideias. E eu precisava falar sobre esse tema do consumo, desse mercado gigantesco em cima da insegurança das mães. Bom, e por que eu tô pensando nisso, né? Eu estou num processo com a minha filha mais nova, que é o desmame. E pra mim é um momento muito estranho, porque já vai fazer 9 anos que eu amamento interruptamente. Já amamentei 3 filhos, e um atrás do outro, um junto com o outro, né? Então a mais velha com o do meio, eles mamaram juntos por 2 anos, né? E agora tem a caçula que tá mamando, já vai fazer 4 anos ela. Então, são 9 anos amamentando, eu nem lembro como é não amamentar, nem lembro como é uma vida sem amamentar. E esse processo com ela tá sendo mais difícil. Tipo, eu acho que enquanto os dois mamavam juntos, né, a mais velha do meio, não foi tão difícil quanto tá sendo agora desmamar uma só. Não sei porquê. Mas eu tenho refletido muito sobre isso, sobre a amamentação, né? E aprendi muitas coisas sobre mim durante esse tempo, sabe? Eu nunca imaginei que eu seria uma mãe, nunca imaginei que eu seria a mãe que ia doar literalmente o corpo, a energia, a nutrição para os filhos. Porque teve até esses dias eu vi uma vaca que ela amamentou o bezerro um tempo além do que precisava, do que necessário para ele. E ela ficou muito magra, assim, só o osso. E ela teve que ter ajuda de um veterinário, uma super alimentação para ela voltar, né, ficar saudável. E eu olhei para aquela vaca e falei, nossa, eu te entendo completamente, porque teve uma época que eu pesei, sei lá, quase 48 quilos, porque eu queria amamentar os dois juntos, mas eu não comia o suficiente, eu não me nutria o suficiente para aquilo. Então eu fiquei bem magra e depois fui retomando, assim, tendo mais consciência disso. E, enfim, foram várias situações durante esses 9 anos sobre a amamentação que me deixou muito mais forte, muito mais convicta de várias coisas. Mas o que isso tem a ver com o consumo, né? Eu tava pensando o quanto a indústria perde quando as mães decidem amamentar. Porque tem, assim, produtos, um mercado inteiro em cima disso, da amamentação. E uma coisa seguindo a outra, né? Então, sobre a amamentação, sobre o afeto, tem produtos que te produzem isso. Por exemplo, a chupeta, né? A chupeta, ela é o afeto do bebê, porque o afeto natural do bebê é o peito da mãe, né? Ele não é que ele faz o peito de chupeta, não, é o contrário, ele faz a chupeta de peito. Porque a amamentação não é só o leite, não é só nutrir essa criança, né, o alimento, é também o nutrir emocional, é o vínculo, é o afeto. Então a chupeta entra nesse lugar, né? Quantas crianças têm que se apegam tanto à chupeta que depois elas não conseguem, né, desvincular desse objeto. E aí eu fiquei pensando assim que todas as minhas decisões sempre foi pensando em algo individual. Né? Então, eu quis o parto normal, né? O parto natural em casa. Eu não quis ele por ser uma moda, por ser algo luxuoso. Eu quis o parto em casa natural por ser o melhor para minha filha. Era uma coisa bem egoísta, assim, sabe? Uma coisa bem focada nos meus filhos. Quando eu fui amamentar, eu não comecei a amamentar. Primeiro que eu nem sabia que ia ser por tanto tempo. Não foi planejado. Foi acontecendo. Mas quando eu fui amamentar, eu não fiz isso pensando que isso é algo maior que algo individual. Para mim, a amamentação sempre foi porque eu tinha informação suficiente, sabendo que aquilo é melhor para a criança. Assim, eu não pensava nem muito em mim.
né, o que eu acho melhor, o que é melhor para mim como mãe. Não, porque se parar para pensar, é um caminho bem difícil. Mas eu sempre pensei neles muito assim, a prioridade era os bebês, sabe, assim, eram as crianças. Só que hoje, depois de 9 anos, depois de várias mudanças, assim, internas, mudanças externas de casa, sair de cidade para ir para o campo, começamos a ter uma vida muito mais autônoma aqui. No sentido de autonomia mesmo, de comer, de plantar, de fazer. Depois que eu entendi que as nossas escolhas nunca são individuais. Toda sua escolha, ela é uma escolha que mexe com as estruturas. Então, quando eu decidi pelo parto natural em casa, quando eu decidi sobre a amamentação, quando eu amamento meus filhos por anos e anos e anos, eu tô indo contra a indústria. A indústria está perdendo dinheiro porque ela queria estar vendendo para mim. Ela queria estar vendendo o leite, a fórmula, ela queria estar vendendo a chupeta, a mamadeira, o remedinho para acalmar, o remedinho para dormir. Então a indústria perde. Então quando você consegue produzir algo para sua vida, você está sendo mais forte que a indústria, sabe? Mais forte que esse mercado do consumo. E aí isso, assim, comecei a pensar em várias coisas que muitas pessoas acham que ter filho é caro, sabe? Ter filho é gasto, mas não tem nada a ver com isso, porque isso que quem te colocou isso na sua cabeça foi a indústria, e é por isso que você se mata querendo dar o melhor para os seus filhos, né, em questão material, enchendo a criança de coisas sem saber o porquê, sem saber, sabe? Não é você que escolheu isso, você só está indo com o fluxo do sistema, enfim. Ai, gente, quantas comerciais, inclusive um recentemente, eles mexem com o emocional da mãe, porque sabe que a mãe está nesse momento emocional. Então eles vão, tipo, eles colocam o dedo lá na ferida emocional, sabe assim? A gente acaba comprando pela emoção. Eles são muito bons nisso. Então um exemplo disso, eles fazem um comercial lindo, né, que vai falar sobre coisas lindas e mexer com a sua memória. Você vai lembrar daqueles momentos do seu bebê recém-nascido, ou então você vai sentir, já sabe que você vai sentir falta desse momento, e aí no final ele te vende um perfume para o bebê recém-nascido, né, uma linha de perfumes, de creminhos, Aí você para pensar, não tem um cheiro melhor do que a pele de um bebê recém-nascido. Por que você vai meter um perfume ali? Não faz o menor sentido, assim. Sabe, assim, de vez você gravar esse cheiro do seu filho, você vai querer, colocar um cheirinho de neném falso, né? Da indústria, não faz sentido. Né? Aí você acaba registrando esse cheiro como um cheiro de bebê. E não é. O cheiro do bebê natural é o cheiro da pele dele. E inclusive, esses perfuminhos, essas coisinhas já começam a introduzir coisas no organismo do bebê que ele não precisa, sabe? Não precisa. Muitas vezes atrapalha, na verdade. Elas se sentem tão inseguras, tão incapazes, que elas justificam isso. Ai, não, eu não tenho leite. Não, eu não tenho leite. Eu fiz um curso, gente, de amamentação. Né? Um curso todo técnico sobre como funciona a amamentação. E se eu te falar que a amamentação, ela funciona a partir da ocitocina, que é do relaxamento, que é do vínculo com o bebê. Como que você vai ter isso depois de um parto traumático? Sabe assim? Ou então dentro de um hospital que não respeita o mínimo, sabe assim? E isso eu tô falando porque eu escuto milhares de relatos de amigas de parto hospitalar e todos têm o mesmo padrão. Todas elas não se sentem bem. Como que você vai ter uma mãe que amamenta bem se elas, no momento mais frágil da vida delas, mais frágil no sentido de emocional, né? Coisas acontecendo, porque de muita força. Naquele momento elas não foram respeitadas, não foram ouvidas. E aí é óbvio que elas não vão conseguir amamentar depois de uma situação estressante dessa, porque a amamentação precisa da ocitocina, que é de relaxamento. Tá vendo como uma coisa vai seguir na outra? Da indústria do parto hospitalar, muitas vezes sendo cesárea, que também já afeta aí a produção do leite. Essa indústria já puxa
a indústria da amamentação. E ela vai seguindo, entendeu? Depois, o bebê só dorme com a chupeta. Bora botar a chupeta. Precisa também de um remedinho. Porque se vocês não sabem, o leite materno, ele não é igual a fórmula, assim, que ele é uma coisa só, aqueles ingredientes. Ele é vivo, né? Então, durante o dia, o leite produz substâncias que dêem energia para o bebê, né? Porque ele fica acordado e tal. E quando é à noite, esse leite, ele produz substância para o sono, para o bebê, né? Porque ele vai dormir. Então, ele também mexe com o relógio biológico do bebê. Aí você pega aí essa leva de bebês que não dormem, e aí precisa de uma consultoria do sono, né? Claro, porque o bebê não dorme. Aí precisa de um remedinho, de um floralzinho, né? E uma coisa vai seguir na outra, entende? E aí você vai sempre ter alguma coisa que vai comprar que vai resolver o seu problema, sabe? Você vai sempre achar que, nossa, que bom que eu tenho todas essas coisas que vão resolver o meu problema. Sem entender que isso foi criado pra você, sabe? Você vira refém disso tudo. Se você também pensa assim, se é muita loucura, comenta aí, sabe? Esse canal é novo, eu tô tentando manter uma constância aqui. Esse é um tipo de vídeo diferente, né? Acho que eu nunca gravei assim, de só ligar a câmera e falar sobre os pensamentos. Mas eu tô meio que revoltada com essa situação de ver o quanto as mulheres se tornam ainda, né? Muito reféns de algo que não é pra elas, de algo que não é delas, sabe? Elas se entregam e ainda justificam essa entrega, achando que tá solucionando tudo pra elas. E depois de morar aqui no campo, eu percebo que, no fundo, é cada um por si. E aí nossas escolhas vão mudando também o rumo da nossa vida, sabe? Se você amamenta, se você já amamentou, se você já desmamou algum bebê, como que foi por aí? Porque eu estou nesse processo, é a primeira vez que eu vou desmamar, assim, completamente sozinha, sem as crianças, né? Tipo, vou desmamar sozinha. Me deixe algumas dicas. Curte aí o canal. Eu vou deixar aqui um pedacinho da Olivia pintando a porta comigo pra vocês verem que fofura. Tchau, gente. Obrigada. Depois eu vou